Oi, tá ouvindo? Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Agora, meu filho. Agora, que beleza. É isso aí. Boa noite, professor Edil. Um prazer te ter aqui no primeiro, nosso primeiro Histórias de Avaliador, né? Onde o professor Isso, vai conversar um pouquinho aqui com a gente, vai explicar um pouquinho de como foi aí essa trajetória enquanto avaliador físico, né? Tenho certeza que tem muito a contribuir aqui com a gente e com as pessoas que estão aqui assistindo a gente, né? eu espero contribuir da Então, melhor forma. Agradeço o convite, Anderson, e vamos embora isso aí. seguir conversando Simbora. sobre nossa educação física. É, cara, isso aí. Começa aí se apresentando, professor. Como que é? Então, primeiro, boa noite a todos. É muito bom ver colegas, né? Marcelo, os amigos meus lá do CAV, nossos alunos presentes na nossa live aí. Para quem não me conhece, meu nome é Edil de Albuquerque. Eu sou formado em licenciatura e bacharelado em Educação Física lá na Federal de Recife, no Campo Recife. Tenho especialização em reabilitação cardiopulmonar e doenças metabólicas pela UPE, mestrado em ciências da saúde, e o doutorado foi em saúde da criança e do adolescente. Né? A gente trabalha tanto no mestrado quanto no doutorado com broncoespasmo por exercício. Mas, além disso, como eu sempre falei para os alunos, antes de eu enveredar para a parte da pesquisa, eu sempre busquei fazer uma prática, né, profissional coerente na nossa área. Eu acho que é por conta disso aí que a gente está tendo essa conversa. Massa, muito fera. E o que é que o professor vem trabalhando com o que hoje? Como que tá aí, professor? Hoje, no CAV, fui aprovado no concurso público ano passado, e eu estou responsável pelas disciplinas de aprendizagem motora e as disciplinas de lutas, né, que antigamente era o judô, e a partir do novo currículo vai ser lutas. E além disso, eu estou com um projeto de extensão, junto com o professor Ari e o professor Marcelo, que é com pessoas para grupos especiais, né, treinamento na pandemia para grupos especiais. Além disso, tem outros projetos de extensão que já estão para continuar, fora os projetos de pesquisa nossos, né? Do Broncoespasmo por exercício, que é essa linha de pesquisa que eu sigo e vou continuar seguindo no exercício, na saúde, em crianças e adolescentes, em atletas. É nesse que eu estou mais voltado agora. Massa, muito bom, professor. Mas vamos lá. Falar um pouquinho sobre avaliação física, né? Como é que o professor começou aí a história enquanto avaliador físico? Como foi lá no início, professor? Então, acho que primeiro te parabenizar por criar um canal desse, né? Um local onde você vai conseguir discutir a avaliação física realizada propriamente dita, né? A gente que vivenciou muito na prática. Acho que a ideia é falar um pouquinho de como foi a avaliação física, né? O meu início enquanto avaliador físico, né? Assim de formado. Mas, na verdade, eu acho que a gente precisa falar um pouco antes, né, Anderson? Sobre como a gente teve essas experiências dentro da graduação. Na verdade, o que Isso. acontece? Na graduação, tá ouvindo? Oi? Tranquilo? Tá cortando só um pouquinho. Então, na graduação, todos nós temos as disciplinas de medidas de avaliação física, não é verdade? E Isso. dentro dessas disciplinas, a gente acaba se identificando com alguns conteúdos, com as propostas trabalhadas. E aqui eu venho até fazer uma homenagem a alguns que estão assistindo a gente aí, tiveram a honra de ser aluno do professor Tetsu Tashiro, né? E nós Isso, grande tivemos. mestre. E assim, para os alunos que prestavam atenção na disciplina dele, e não eram todos, não é verdade? Uhum. Tetsu foi um divisor de águas na minha vida enquanto avaliador físico, com certeza. Tá travando tua internet para mim, viu? A minha tá travando para tu? Tá travando pra mim. Mas tá dando pra te ouvir, cara. Pode continuar. Não? Anderson? Oi? Oi, oi, tô ouvindo. Não, tô te ouvindo. Ele tá voltando. Peraí. Oi, oi, tô te Tá me ouvindo, ouvindo? cara. Pode falar. Porque a tua daqui para mim.
mas eu posso tocar então? Pode tocando, O pode que seguindo. acontece? A gente, Tá rodando aqui. Eu acho que a gente teve um probleminha aqui. tá ótimo, Paulo, valeu. E nessa questão, a gente teve muita oportunidade muito boa mesmo, de conseguir vivenciar, de praticar, de treinar. Aquilo que o ISAC, né, que é a International Society of Kinetometry, determina que a gente tem que ter a quantidade de mensurações específicas para que a dobra seja fidedigna, né? Eu fiquei até tendo o apelido aí de fidedigno nas graduações que eu pude estar dando aula. Mas nessa perspectiva, assim, eu tive até a oportunidade, dentro da graduação, de ir para a Universidade do Porto, ficamos em Portugal, e nesse intercâmbio eu também participei de diversas pesquisas relacionadas ao desempenho humano, desempenho esportivo, com análise biomecânica. E foi muito bom, foi muito bom. E isso fez aflorar a vontade de trabalhar nessa área, né? Sem saber direito se ia ter dinheiro, se não tinha dinheiro. Mas foi mais nessa perspectiva mesmo, Anderson. Certo, muito bom. E assim, durante a tua graduação, né? Tu vem dizendo aqui pra gente que sempre teve aí essa vontade, né? De ser um avaliador físico, de trabalhar com avaliação física, né? Com medidas, enfim. Só que quando tu saiu da graduação, tu tinha os conhecimentos técnicos e científicos aí, tu se sentia capacitado para fazer uma avaliação, professor? O professor caiu aqui de novo, gente. Só um pouquinho de paciência, hein? Boa noite, William, Amorim, professor Luciano Machado, Dona Serrate, boa noite, Luana, Poliana, Rafa Lima, Lopes, Tiago, Elielma. Vamos lá. A gente teve um probleminha aqui com a conexão, mas a gente vai conseguir, hein? Vamos lá, tô tentando aqui, tá, gente? A conexão. Não sai daí não, hein? Vamos aguardar ele entrar aqui na sala. Professor Augusto, Serginho, Dani, Andréia, boa noite. Acho que agora vai, hein? Oi, Alan, boa noite. Massa. Anderson, Oi, professor. Chegou, voltei né? agora. Eu cheguei de novo. Massa. Olha, eu tinha perguntado antes de você cair, né? Sim, Que você tinha aí toda essa vontade, né, de trabalhar enquanto avaliador físico durante a tua graduação, né? Tivesse isso. experiência lá na Universidade do Porto, né, onde lá tu viu muita coisa também em relação à cineantropometria. E aí, eu queria saber, quando tu saiu da graduação,
se tu tinha aí a segurança para fazer uma avaliação física, né, no teu aluno, se tu tinha os conhecimentos técnicos e científicos para fazer uma avaliação física. Então, responde Sim. para a gente, professor. Então, de acordo com aquilo que a gente já comentou um pouquinho, nas disciplinas, aquilo que eu falei, o professor ele proporciona, né, a técnica. Então, além da disciplina e com a vivência que a gente teve no grupo de pesquisa científica e tecnicamente, a gente estava apto para, sabe, assim, Uhum, na mensuração da dobra, na capacidade de realizar os testes, no entendimento dos protocolos. Agora, de dizer assim, eu estou apto, estou pronto, pintou para mim a oportunidade, não tem como, porque antigamente, Anderson, não tinha essa quantidade de oportunidades de cursos, né, com valores acessíveis para a gente poder estar fazendo e estar ampliando o nosso conhecimento, não é verdade? A gente, quando tinha um uhum. curso de extensão. A internet está com um probleminha de novo na internet aqui do professor. Aí, conectou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pode falar. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Agora. Eu acho que as nossas internets aí estão difíceis. Eu acho que é o horário também, né, bicho? Esse horário é a galera, todo mundo faz live aí. É isso aí. Então quer dizer que quando tu saiu da graduação, tu não tinha aí essa segurança para fazer uma avaliação, não é isso? Tu me Não, dissesse aqui pra gente que tu tinha os conhecimentos técnicos, né? Porque já tinha feito várias aulas práticas, né? Durante a graduação, nas disciplinas de medidas e avaliação, né? E isso. também tinha os conhecimentos científicos, né? Na medida em que na universidade a gente é apresentado, né, a ciência da avaliação física. Mas aí por que que você acha que que não era capacitado, né, para fazer uma avaliação física? Na verdade, a capacidade, igual eu te falei, a gente tinha, mas a gente não tinha a experiência, porque não tinha Certo. vivência. É, a prescrição de treino também. A gente fala que no nosso tempo não, mas a gente se formou em 2011, né, Anderson? 2011.2 aí. Então, 2012 a gente estava entrando no mercado de trabalho Isso. e nem todo mundo sabia, e na verdade nem todo mundo sabe ainda fazer uso de uma avaliação física para prescrever o treino. Então a gente não tinha entendimento do mercado, não sabia qual era o público que a gente ia encontrar nas academias, quais seriam as perspectivas, né, objetivos de cada aluno, quais seriam os protocolos a serem utilizados. Então, até dinâmica de tempo. Sabe assim, avaliador físico você vai ter tanto tempo para poder fazer a avaliação física e você tem que dar tantos resultados. A gente não tinha essa preparação, né? A gente Uhum. não foi pensado na graduação para que a gente tivesse a oportunidade de realizar uma avaliação física voltada para o mercado de trabalho, né? A Uhum. gente teve condutas de pesquisa, de coleta de dados voltadas para pesquisa, né? Na ciência, e não pensando assim. Tinha protocolo nosso que durava, meu Deus do céu, você sabe. E se for para a dinâmica de uma academia, de um protocolo que você vai propor para avaliar e dar um resultado para o aluno, para ele fazer uso disso no treino, a gente não teve vivência disso, né? Isso foi uma das coisas que, quando eu tive a oportunidade de ser professor na graduação de medidas de avaliação, eu tentei trazer mais essa perspectiva da prática em si, entende? E como é que aquele camarada vai conseguir usar um protocolo para realizar num tempo X no mercado de trabalho. Uhum. Certo, muito fera, muito fera. Porque o que eu vejo muito é que quando a gente está na graduação, né, a gente vê lá aquelas disciplinas de medidas, né, de avaliação, e aí a gente aprende os protocolos e tal, só que fica uma bagunça na cabeça da gente, né? A gente E, não sabe aí o caminho por onde trilhar, por onde seguir, né, para fazer uma avaliação física, né?
por mais que a gente tenha aí todo esse conhecimento técnico e esse conhecimento científico, a gente não tem um método, né, de como a gente vai prosseguir aí com essa avaliação física, né? E quando a gente se depara com o mercado de trabalho, é muito aquela coisa, né, de te vira, né? Agora é Isso. contigo e a sorte, né? Porque quando a gente está na Faz teu graduação, nome, a teu gente nome. né, a gente, quando está na graduação, ainda tem um respaldo, né, de alguns professores que são responsáveis pela gente no campo de estágio e tal. Só que quando a gente entra aí no mercado de trabalho, a gente vira profissional de uma hora para outra, né? E aí a Isso. responsabilidade aumenta um bocado, né? E a gente ainda não está preparado aí para fazer essa avaliação física, né? A gente tinha muita facilidade, né, com a coisa da avaliação, por a gente gostar muito, né, e durante a graduação ir correndo atrás de aprender mesmo, né, as técnicas, as É medidas, né? verdade. Para Todo quem não mundo, assim, sabe, eu e o professor Edil, nós somos colegas de turma, né, de graduação. A gente entrou no mesmo vestibular e nos formamos juntos isso. também. E aí a gente teve muita vivência, né, com avaliação, só que, como eu já falei, aquela coisa muito aleatória, né? A gente tinha coisa muito aleatória e por isso que é tão importante essa conversa aqui da gente, né, da gente discutir um pouquinho, né, e vocês que estão aí assistindo a gente compreenderem um pouquinho, saber um pouquinho da história, né, de dois profissionais aí do ramo da avaliação física, né? Mas aí, Isso. professor, quando você quer falar alguma coisa? Não, quero, assim, Luciano Machado tá aí, Luciano é um absurdo também, uma fera na cineantropometria. Gilmário entrou também agora, ó. Professor Gilmário É, foi que nos deu a Mário, oportunidade de vivenciar isso na graduação. Então, pra gente é uma honra, né, Anderson? O uma professor tá honra aí para a gente, acompanhando a gente aí, professor conversando Gilmário sobre Cajá. Muito feliz, hein, professor? A gente está aqui isso, assistindo a live né? da gente. Inclusive, o professor Gilmário foi nosso orientador de trabalho de conclusão de Isso, curso, né, professor Dil? Isso, e assim, Gilmário que deu a oportunidade da gente poder estar vivenciando isso na graduação, porque, e aí eu digo a ele, a gente tem que, o santo tem nome, né? Quando ele entrou na universidade, a gente teve a oportunidade de trabalhar com isso, que era uma vontade nossa já, né? A gente buscava, e assim, sem desmerecer também, porque eu ficava, Anderson ficava, Sara, Paulo, né, nosso amigo Timão, a gente ficava no pé de Tetsu. Quem conhece Tetsu sabe a genialidade que ele tem, É né, isso mesmo. do entendimento das coisas. Então, assim, foi muito. Luciano teve também, Luciano foi aluno de Tetsu também. Tetsu era uma cabeça, né, e um ser humano incrível. Ainda é, pelo amor de Deus, era não, Jesus, né? Mas, assim, o que eu falo muito de dessa perspectiva assim, poxa, e aí, tu se formou, né? Mas por quê? Porque tem muito daquilo, né, Anderson? Eu sempre falo para os alunos, se você tem uma oportunidade, primeiro você causa o problema, depois você resolve, velho, né? Então, Essa tipo, daí é a qual a frase do oportunidade? professor Edil, hein, gente? Primeiro ele causa o problema, depois vai resolver o problema. Já falei isso a você umas 20 vezes, pelo menos assim, na nossa vida, né? Então, assim, primeiro causa o problema, depois você resolve. Então, a gente tinha o aparato técnico-científico que a graduação nos deu oportunidade. Isso não é uma realidade para todo mundo, infelizmente. Nem todo Uhum. mundo também se insere e está disposto a participar daquele processo de pesquisa, né, de coleta. Mas aí, assim que eu me formei, Anderson, pintou oportunidades para mim de trabalhar com avaliação física, porque o pessoal que estava nas direções, né, nas gerências, sabiam que a gente trabalhava com coleta de dados, com pesquisa, que sabia fazer os testes, né? Então, a gente pintou essa oportunidade para mim assim que eu me formei e veio aquela dúvida que tu me perguntou. Caramba, e aí eu tô pronto? Eu disse, meu irmão, o problema foi causado, agora eu tenho que resolver, né? O É isso problema eu aí. causei, eu vou resolver agora. O que foi que eu fiz? Eu fui estudar a academia que eu estava. Eu posso até falar, eu fui avaliador físico da RAI.
durante quase 2 anos, né? E assim, quando eu cheguei na RAI, eu disse, então, qual é o perfil de público e qual é o tipo de avaliação física que essa rede necessita, né? Uhum. Qual é a necessidade disso? Aí eu fui pesquisar qual era o público que participava, quem é que procurava muita avaliação física, porque naquele tempo ainda não era obrigatório. E aí Uhum. eu fui fazer o quê? Eu fui para os protocolos que a gente tinha de graduação. O que é que o American College ele determina para uma anamnese, né? Quais são os protocolos que são realizados para fatores de risco coronariano? Porque isso aí é na prática do exercício físico, da avaliação física em si para uma academia. Quais são os protocolos corretos, né? Por faixa etária, por Uhum. biotipo, Uhum. e assim metia cara, né? Metia cara nos estudos aí para poder fechar uma avaliação física que fosse condizente. Uhum. Para o pessoal ter ideia, normalmente uma academia dele, eu não sei se eu posso falar questão de valores não, mas eu posso falar uma média de quanto ganhava um avaliador físico em relação ao professor de sala, né, Anderson? Acho que fica melhor, né? Professor, soltar essa informação aí, a live vai bombar, viu? Né? Então vejam, assim, um avaliador físico, o valor que eu ganhava como um avaliador físico, em relação ao professor de sala, o professor que fica ali 6 horas na sala de musculação ou 4 horas, era 4 vezes a mais do valor que um professor de sala ganhava. Então, Exato. assim, pensem isso em 2012, claro, né? Hoje ainda seria muito bom, na verdade. Mas o valor naquele momento que eu ganhava para trabalhar não era horário fixo por dia, né? Era, Uhum. vamos supor, 30 horas semanais. Eu ganhava 4 vezes mais na carteira assinada do que o professor de sala, para passar 30 Uhum. horas semanais. E aí eu fazia Uhum. os horários. Eu tinha que dar horários de manhã, para avaliação física de manhã, à tarde e à noite, para poder suprir a demanda da academia, né? E aí eu fui o avaliador físico da unidade, né? Da RAI, durante esse tempo, Então né? me explica aqui uma coisa. Quer dizer que tu era quem informava para a academia quais os horários que Olha, queria fazer avaliação, é isso? É? é isso, é isso. Aí, Rafa É, disse que ganha 2 vezes mais hoje, ó, vê que massa, né? é. Isso aí, Então, Rafa. foi uma coisa muito legal, assim. O que que dizia? A academia chegou para mim e disse, olha, a gente precisa fazer avaliação manhã, tarde e noite. Então eu adequei com as meus outros problemas de vida que eu tinha resolvido para poder resolver posteriormente, né? Porque nesse meio tempo eu já era professor de sala, eu coordenava projeto Segundo Tempo do Ministério dos Esportes, Uhum. enfim, já estava na especialização e nessa pegada a Rai disse, olha, eu preciso de tais horários, né? Eu preciso dos 3 turnos. Eu disse, então, vamos lá. Eu posso segunda de manhã, terça à tarde e 2 dias à noite, porque normalmente o público da noite é maior, manhã e noite É maior. é mais. Então, eu ajustava. Tinha dia na academia que eu passava 4 horas de tarde, uma terça-feira, e eu não ia mais da tarde, né? Eu só ia Uhum. para outros momentos. Isso possibilitou eu ajustar o meu horário ao meu trabalho que eu fazia fora dali, da carteira Uhum. assinada, né? Foi isso. Muito massa, muito massa. É... é um trabalho que é muito gratificante, né? Além do mais, é mais valorizado do que aquele professor que está lá na sala de musculação, né? Eu Isso. acredito que isso aconteça porque é muito difícil encontrar avaliador físico no mercado, né? É muito fácil. Personal tem um batendo no outro, né? Professor de sala de musculação. Contudo, aí, avaliador físico é muito mais complicado a gente encontrar no mercado, né? Por todas essas questões aí, né, que o professor Edil falou, que eu falei também, e aí a gente vê esse déficit, né, na quantidade de profissionais no mercado, né? E aí, professor, tá. Então, quer dizer que você, depois que entrou na academia, que verificou aí como que era o público dessa academia, os alunos que frequentavam, né? Aí você criou aí todo um protocolo de como seguir aí com a avaliação física, não é isso? Isso, isso.
A partir Certo. dessa minha. Eu fui fazer uma. Não é pesquisa, né? Mas eu fui fazer um levantamento do que era necessário. E aí tem um Uhum. detalhe também, gente. Assim, como a Sara falou uma coisa importantíssima: medida, todo mundo faz. Isso, muito bom, professora A Sara. avaliação física, poucos fazem. Porque Exatamente. você conseguir realizar aquilo e aquilo ser fidedigno, né? Se você tem uma resposta com aquilo de forma coerente, é totalmente diferente. Você conseguir ter aquilo como parâmetro, né? Uhum. O pessoal, acho que para alguns sabem também, as academias, elas te dão um período de tempo. Se eu era carteira assinada, então, para a academia, o que é melhor? Quanto maior a quantidade de avaliações físicas que eu fizer no dia, melhor para a academia. Por quê? Porque eles vão estar me pagando o mesmo preço e eu vou estar dando uma produtividade gigante, né? Uhum. Então, para vocês terem uma ideia, eu tinha 30 horas semanais e eu fazia a avaliação física em 30 minutos, né? Eu consegui fechar uma dinâmica com a recepção, com tudo que eu não precisava imprimir, sabe? Tudo horário direitinho, atrasou, vai segurando para poder ir para o próximo, porque senão isso dá um bolo. Então, tinha semana que eu fazia 60 avaliações valendo, porque era de 30 em Uhum. 30 minutos um avaliador. E aí, Uhum. ué, Edil, tu não almoçava? Claro que eu almoçava, porque era no horário que eu tinha determinado previamente, pô, né? Então, a gente tem essa organização, eu tinha essa organização. Tinha dia que era pancada, mas eu sempre determinava os horários específicos para eu poder ter um intervalo. Então, isso Uhum. facilitava muito a vida. Uhum. E nessa pegada eu percebia, o que é que eu preciso fazer? Veja que não. Por isso que a gente fala, pô, a educação física é muito mais do que chutar uma bola, pelo amor de Deus. Eu precisei determinar quais eram os protocolos que eu deveria utilizar, qual era o público-alvo, qual era o tipo de anamnese que eu conseguia, com uma anamnese só, facilitar a minha vida para eu poder dar uma resposta ao professor que vai prescrever e fazer igual o Sara falou aí, para que o aluno saísse da sala tendo a certeza, né, assim, pô, eu acredito que isso aqui é de verdade, né, eu acredito que esse resultado nesse papel aqui está fazendo alguma coisa. Então, quando aconteceu isso, consegui amarrar, criei uma anamnese baseada nos parâmetros do American College, né, do ISAC, o que a própria unidade, né, a própria empresa solicitava, e aí Uhum. o protocolo a partir da faixa etária, o público-alvo, eu determinava qual era o protocolo de composição corporal. E o Isso. de teste submáximo de VO2 para poder dar uma resposta mais coerente. Mas foi nessa pegada, Luciano, Anderson. Assim. A gente fala muito, Certo. não é fácil. A pessoa que sai da graduação achando que você vai sair já pronto, né? Que você tem uma receitinha de bolo ali, que você, com uma avaliação física, vai fazer de todo mundo, você tá fadado ao fracasso. Né? Acho que Exatamente. essa é a questão. E assim, uma coisa que a gente observa, né, nas academias, né, é que a gente tem público de adolescente até terceira idade, né? Então a Isso. gente precisa conhecer a fundo, né, os protocolos para poder avaliar cada faixa etária, né? Cada indivíduo desse, né? Até porque um protocolo para um adolescente, por exemplo, não vai servir para um adulto, né? Para um idoso, enfim. E aí a Isso. gente ter mesmo aí esse roteiro, né, esse método para a gente poder dar uma resposta fidedigna para os nossos avaliados, né? É Isso. isso aí, O cara. que eu É acho isso aí. também, Anderson, é assim, o protocolo vai ser determinante específico para o público, para a pessoa, para o indivíduo que você está fazendo, né? Eu sempre brinco muito, a galera gosta muito de beliscar os outros, né? O cara compra um adipômetro, quer sair beliscando todo mundo, né? Quer sair fazendo a medida de forma É, equivocada. Então, tem que se tomar um cuidado qual o protocolo que você vai escolher para realizar, né? Porque exato. é desnecessário, dependendo do público, o protocolo que você está utilizando. E houve-se muito uma corrente de Pollock Jackson ser a melhor fórmula, né? A melhor equação de composição corporal para tudo e para todos, Há mas controvérsia, né, professor? não, muitas controvérsias, né? Então a gente quem é que sabe das controvérsias?
quem vai atrás, né? Quem procura, na determinante, qual é o Uhum, público que eu estou fazendo, quem é o indivíduo que estou fazendo, aí você sabe qual protocolo utilizar, né? uhum. Eu acho que é nessa questão mesmo. Isso, muito fera mesmo. E assim, é feito. Teve o comentário aqui da professora Sara, né? Ela disse que medida todo mundo faz, só que avaliação física nem todo mundo, né? Porque assim, uma Isso. coisa é a gente medir, né? E a outra coisa é a gente dar vida para aquela medida, né? Porque a avaliação física é isso, né? A gente dá vida, né? A gente interpretar aquelas medidas, né? Ó, eu E vou fazer uma pergunta aqui que eu fazia sempre na sala, eu acho que a gente decorou. Tem aluno nosso aí na live, com certeza. O que é bastante. teste, o que é medida e o que é avaliação. É, Esse primeiro dia de aula, né? primeiro dia de aula até o último, soube É isso isso aí, mesmo. é meio passo para frente, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Porque aí a gente, eu acho que esse, além da questão lá das medidas, né? Além do avaliador físico ser um profissional que precisa, que tem que ser preciso nas medidas, né? Ele precisa também explicar esses resultados da melhor forma possível para que esse aluno entenda o que está acontecendo com o corpo dele, né? Então o avaliador físico é um profissional que precisa ter esse conhecimento e precisa saber passar aí para o cliente da melhor forma possível aí os resultados dessa avaliação, né? Até porque se Isso. o aluno fez uma avaliação física, percebeu que aquela avaliação, né, está condizendo ali com a realidade, está vendo que aquilo é indispensável para o processo de treinamento e para a saúde dele, né? Com certeza é um aluno que vai voltar para fazer a avaliação física de novo aí com a gente, né? Com Naquele certeza. tempo não tinha tanta essa obrigatoriedade, né? Aí quando a gente começou em 2012, né, professor, com as Isso. avaliações, mas a gente aqui no estado de Pernambuco, a gente tem resolução do CREF, né? Dizendo que é obrigatório a avaliação física, né? Em qualquer espaço, né? Em qualquer academia, clube, enfim. É obrigatório qualquer usuário, qualquer beneficiário ter avaliação física. Então, eu fico me perguntando como é que as pessoas, como é que as academias, os profissionais ainda negligenciam essa avaliação, né? Como é que alguém monta aí um treinamento, um protocolo de treino sem antes conhecer o seu aluno, né? E aí isso é algo que eu fico me perguntando, sabe, professor? Que não tem condições, né? Como é que a gente vai montar aí um treino se a gente não conhece o cliente, se a gente não conhece o aluno, né? Eu acho que o CREF teve sua importância, claro, nesse entendimento, mas assim, eu acho que a gente, enquanto profissional, quando a gente faz o nosso juramento lá, bicho, se eu estou prescrevendo sem uma avaliação física, eu estou mentindo para o meu aluno, Com certeza. sabe? É uma coisa que a gente não precisaria, teoricamente, o profissional da educação física não precisaria de uma resolução de cima mandando ter a obrigatoriedade de uma avaliação física, velho. Eu só Exatamente. posso pegar um treinamento a partir de um parâmetro. Se eu não tenho nenhum parâmetro, como é que eu inicio um protocolo de treino, né? Periodização. Eu acho que é muito nessa pegada, né, Anderson? Uhum. Concordo contigo plenamente. Sara falou uma coisa importante, né? Assim, a avaliação física, uma avaliação física bem feita, coerente, ela é uma porta para um treinamento individualizado, para um acompanhamento personalizado, sabe? Assim, nessa questão, assim, eu tive algumas vivências, né, de avaliação de personal trainer com os meus alunos que fizeram a avaliação física. Mas naquele, Anderson sabe, acho que alguns aqui também sabem. A gente também, eu falo essa frase de primeiro você causa o problema, depois você resolve. Isso ficou tão mantra na minha mente que tinha tanto problema para resolver que acabava faltando tempo na minha semana, né? Eu topava o que aparecesse, a gente ia topando. Então, assim, eu tive poucos personagens, mas personagens que eu conseguia ter um valor muito, muito bom por conta disso. Tanto pela especialização que eu tinha em reabilitação cardíaca, então eu só pegava os indivíduos que tinham mais problemas mesmo, assim, cirurgia bariátrica, todas essas questões, mas
a gente não tinha tanto tempo para ter o personal. Mas o que eu indiquei de colegas e amigos meus que tinham essa pegada de personal trainer naquele momento foi gigante, porque eu não tinha tempo, a gente não tinha perna para poder ser muito personal. Uhum. Né? Eu acho que é Fera, isso. fera. A gente tem uma pergunta aqui da Poliana, ó. Professores, a avaliação física é importante para incentivar o aluno a permanecer ativo? E aí, professor, o senhor responde ou quer que eu responda? Acho que a gente pode fazer um bate-bola, né? Mas, É. Poli, eu acho que isso é imprescindível. Né? Assim, uma das ferramentas, Luciano, eu não sei se ele está aí ainda, mas uma das ferramentas que você causa adesão no aluno é mostrando os seus resultados, né? A Isso. sua, a sua evolução durante um tempo. Primeiro, se eu sempre brinco muito, se você não tem parâmetro, qual é a tua avaliação do aluno? É dizer, tá massa, pô, tá massa. Se não tem parâmetro, dizer, olha, velho, tu ganhou isso aqui, tu reduziu tanto de gordura, tu reduziu perimetria, tu ganhou força, resistência. Tu não tem isso, vai ficar no tá massa, velho. Tá massa, continua O aí. resultado está massa. Tá massa, né? E aí, professor, tô melhor? Tá massa, sabe? É importantíssimo, importantíssimo. E nessa tua pergunta eu deixo um gancho, que existia, né? Pelo menos a gente vem buscando muito isso, Anderson, assim. E eu vejo uma demanda da galera querendo muito entender melhor uma avaliação física para periodizar. Porque muito do entendimento e a utilização da avaliação física, de forma equivocada, está no professor que periodiza, que prescreve o treino, que não sabe ler Uhum, a avaliação uhum, física para prescrever em cima daquilo. A partir do exatamente. momento que você consegue entender aquele resultado, aquele monte de número ali, dobra cutânea, não sei o quê, e a partir dali você periodiza em cima disso, aí você consegue ter melhores resultados. Uhum. Isso, é isso mesmo. E aí a gente vê o quanto que a avaliação é importante, né, para a gente estar incentivando cada vez mais o aluno, né? Se o Isso, aluno está tendo resultado, né, a gente consegue perceber se o aluno está tendo resultado vendo, né? A gente consegue ver. Só que com a avaliação física a gente comprova aquele resultado, né? A gente consegue mostrar o que é que o aluno melhorou, o que é que o aluno piorou, né? E aí, isso, a partir disso, a gente vai conseguir aí reorganizar esse processo de treinamento para que os ganhos, né, desse aluno sejam ainda maiores, né? Porque imagine só, o aluno está lá treinando, né, treinando muito tempo, ele te contrata como personal trainer, e aí ele está treinando muito tempo, só que depois que ele está tem evolução, né? Se a gente não fizer essa avaliação, a gente não consegue, né, reorganizar aí todo esse processo de treinamento, né? E aí tem um monte de pergunta aqui, professor. Vamos para o chat. Eu acho que deve estar né? faltando uns 15 minutinhos aí para terminar. E Mas aí tem qualquer uma coisa a gente pergunta abre de aqui da novo. Jéssica. Oi? Qualquer coisa a gente abre de novo aí Abre de novo a live, né? Então, beleza, vamos lá. Tem um questionamento aqui da Jéssica, ó, de quanto em quanto tempo é recomendado fazer avaliação com aluno? E aí, professor? Jéssica, vê só, vai determinar muito, vai ser influenciado muito qual é o teu tipo de periodização. Qual é o tempo do teu microciclo, do seu mesociclo, quais são os seus objetivos finais, quais são as escadas. Porque, vejam, é, depende também do público. Tem atleta que ele avalia de 15 em 15 dias. Porque para o atleta, um segundo, um percentil de força vai influenciar diretamente no resultado. A gente sabe que protocolos, né? Uma periodização assim, 12 semanas é o tempo de steady state, né? Onde o indivíduo ele começa a ter readaptações fisiológicas e um platô ali de capacidades condicionantes que podem ser mudadas de estímulo. Só que aí tem outra coisa que a gente, enquanto profissional de educação física, tem que saber. Para um cara que faz musculação, às vezes é muito chato passar 3 meses fazendo o mesmo treino. Então tem protocolo de periodização que está sendo ajustado e alterado aí, ó, de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, né, por mês, assim, a mudança de ficha, que a gente chama, né, que seria a periodização. Você pode determinar, vai determinar muito quais são os seus objetivos e quais são os resultados.
Ou seja, o que eu digo, se você fizer avaliações físicas de forma mais distantes, vamos supor, com 12 semanas, com 3 meses, você vai ter resultados maiores, mais visíveis, para que o aluno ele consiga perceber mudanças mais palpáveis. Mas nada impede que você faça, né? Não existe. Tem até, Luciano saiu aí, mas tem uma corrente da educação física, e eu sou contra o entendimento até pela prática, porque tem gente que propõe que algumas coisas, mas não vivenciou a prática igual a gente vivenciou, né? Aquele pingou no chão da fábrica, né? Pingou um suor no chão da fábrica aí, como o professor Gilmário falava muito, né? Nunca pingou só no chão ali da quadra. Tem correntes que defendem que não deve existir a periodização prévia. Ó, Rafael Perrier aí, ó, outro lindo aí. Parabéns, doutor. Viu? E nessa pegada de periodização, tem uma galera que diz assim, avalia antes do treino. E para ter ideia, faz a filmagem e avalia salto vertical. Vê força de membros inferiores. Né? E a partir disso, de nível de fadiga, de cansaço, periodiza o treino daquele dia, dependendo da modalidade. Veja, então a gente tem muitas oportunidades de como periodizar e como avaliar. Vai depender muito do público que você está trabalhando, né? Eu acho que eu não sei se eu respondi, eu piorei as dúvidas, né? Mas eu acho que eu respondi. Não, respondeu sim. Só sintetizando aí, né? O que eu entendi do que o senhor falou, professor, é que a gente não tem um prazo estabelecido, né, para avaliação física, né? A gente pode avaliar a qualquer momento, mas que o ideal, né, é que essa avaliação de 3 em 3 meses para a prática regular de atividade física, né, na academia, no parque, enfim, que eu acho que esse período seria um período ideal, não é isso? Isso. Eu sou totalmente a favor da periodização, porque causa engajamento, causa adesão da prática, né? Muita inatividade física, né? O sedentarismo também está, às vezes, na questão de você... A gente não propor práticas que sejam prazerosas, nem todo mundo gosta de fazer musculação, de treinamento resistido, não sei o quê. Então, são as atividades a partir disso que vão propor, né? Os seus resultados, os seus objetivos. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, né? E se para o nosso aluno uma avaliação física quinzenal vai mostrar ele que ele está tendo ganhos reduzidos, a gente vai conseguir mostrar ele a importância disso, dele perceber que numa avaliação somativa, né, que no final do macrociclo ele tenha aquelas avaliações ali e consiga perceber uma evolução, está excelente. Eu digo isso porque no esporte, no treino, na performance, às vezes tem avaliação semanal, né? Tanto de fadiga quanto de intensidade, porque como o espaço é curto de microciclo para treino, para competição, o bloco de treinamento e periodização tem que ser ajustado ali para poder dar um resultado, né? Então, assim, é muito disso. A gente sabe, no basquete, por exemplo, o cara... Eu quando fui de iniciação, categoria de base, Anderson também. Tinha umas periodizações aí, meu Deus, se a gente fosse fazer avaliação física depois de treinar ou até antes, dava tudo errado. Né? Assim, que não batia. Tem muito disso. Como é que você faz uma avaliação? Tá querendo mensurar força, só que aí o protocolo que você usa é para resistência, não é para força. Que resultado você vai ter? Então, é muito disso, assim, do entendimento. Eu acho que teve um colega nosso aí que perguntou sobre qual seria o protocolo, ele que meio que um somatório assim, o que vocês indicariam para adolescente, adulto e idoso? Isso, uma pergunta aqui já está na agulha aqui, deixei na agulha para a gente conversar um pouquinho sobre ela. A pergunta do Daniel Freitas. Sobre os diversos protocolos, quais seriam os mais indicados para adolescentes, adultos e idosos? Essa é uma pergunta que vai depender muito de quem você está avaliando. Primeiro, Guedes tem um protocolo para adolescente validado no Brasil, né, para adolescentes e crianças brasileiras, que é um protocolo que responde muito bem. Mas vai depender muito dos objetivos. Da última vez que eu contei de protocolo validado na literatura, tinha uns 19 anos. Assim, só de cálculo de composição corporal. Né? Então, imaginem os outros protocolos. A gente pensa esse é um protocolo para percentual de gordura, né, composição corporal. Mas aí você, quando pensa numa avaliação física como um todo,
você tem que ver os parâmetros neuromotores, os coordenativos, os de força, de resistência muscular, de capacidade aeróbica. Então, não tem como a gente amarrar e dizer, olha, o certo é isso, isso e aquilo. Por isso que eu digo que a avaliação física, a gente fala assim porque gosta muito, né? A avaliação física, para mim, é a cereja do bolo. Porque é um quebra-cabeça. Chega uma pessoa na sala de avaliação física, você, a partir da anamnese, você já vai percebendo qual é o protocolo que se encaixa melhor para esse indivíduo. Né? Muito massa isso que o senhor falou, professor. Já aconteceu comigo, inclusive, né? O Eu senhor fazendo falou, a foi pronto, avaliação. bicho. Como é? Que o senhor falou, meu irmão, a gente pegava o É, barro junto, velho. Como é que o senhor falou? Faça isso comigo não, pelo amor de Deus. Então, e aí já aconteceu muito comigo. Muito não, né? Aconteceu só uma vez, porque a gente só erra uma vez, né? A gente erra a Isso. primeira vez e aí a gente já conserta a coisa, né? Eu estava avaliando um camarada, eu acho que ele tinha uns 30 anos mais ou menos, e ele era bem obeso, tá? Ele era muito obeso. Só que isso que o professor Edil falou é muito massa, assim, da gente estar fazendo a anamnese do aluno e já ir pensando nos protocolos, já pensando no que esse aluno pode ou não fazer na avaliação, né? E aí, nesse dia, eu não tinha ainda tanta experiência, né, com avaliação física. Comecei a avaliação quando foi na hora do protocolo de dobras, né? Quando eu fui pegar a primeira dobra, quem disse que o compasso acompanhava? Por exemplo, aqui era a abertura do compasso e a dobra dele era isso aqui tudinho, ó. E aí, como é que eu vou medir se o compasso tem um limite, né, de dobra? Não chega no limite, né? E aí vejam só que erro grotesco, né? O camarada tem uma dobra desse tamanho, meu compasso só chega aqui. E aí? O que é que a gente faz, né? E aí, na hora, eu tive um jogo de cintura lá e fui para outro protocolo, enfim, para outro teste, na verdade, e deixei o compasso de lado, né? E aí eu me liguei que a gente tem vários protocolos para indivíduos obesos que a gente, ao invés de utilizar o compasso de dobras, a gente utiliza a fita métrica, né? E aí, Isso. com essa fita métrica, a gente consegue estabelecer, né? Aí consegue estimar essa composição corporal, né? E outra Mas tem até outras questões, né? Tipo assim, será que naquele momento, para esse indivíduo, a composição corporal é um parâmetro importante para sua periodização, isso. sabe? Eu acho isso, eu acho que é o entendimento. Às vezes a gente tem. É isso que eu digo, é uma tara de beliscar os outros aí, que a galera compra o compasso no Mercado Livre É, e, sabe? Assim, vamos ter o entendimento de qual é o protocolo, qual é o indivíduo, para que aquilo serve, né? Porque talvez um protocolo de mobilidade articular, né? De capacidade cardiorrespiratória, nesse momento se adequa muito melhor para a periodização dele do que o de composição corporal, por exemplo. Né? uhum. É isso que eu chamo muito de feeling, né? A gente chama muito de feeling, né? De você perceber ali, entender aquilo, dar sacada de, bicho, acho que a avaliação para você, né? O protocolo estimado tem que ser determinante para o seu objetivo nesse momento aqui, né? Uhum. Muito massa essa conversa, hein, professor? E aí, só voltando um pouquinho lá, deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais alguma pergunta aqui da galera. Ó, gente, a gente tá aqui para responder pergunta, hein? Então, querendo fazer Tamo alguma aí. pergunta, a gente tá por aqui. Mas aí, Muito eu bom ter os soube nossos que alunos aí. Sim. tá, tem um monte de aluno da gente aqui. E aí, professor, eu soube que o senhor montou uma empresa de avaliação física, foi isso? Como é que foi essa história aí? É muito legal, assim, né? Isso é uma coisa importante, né? A gente, aquela questão do primeiro você causa o problema, depois você resolve. E o fato dessa perspectiva, porque imagine lá em 2013, 2014, eu já estava na especialização, terminando a especialização, e surgiu a oportunidade, eu tenho que ter o contexto, né, Anderson? Surgiu a oportunidade É, de eu coordenar a academia da cidade no município de Gamileira, né, no interior de Pernambuco. Junto com isso, ser o profissional do NASH desse município.
e eu era carteira assinada na RAI, ganhando 4 vezes mais do que um professor de sala. E agora, professor, o que é que faz? Né? Isso já vinha inquietando na minha mente. Eu dizia, bichão, pelo amor de Deus. Aí assim, eu faço 60 avaliações, entre 50 e 60 avaliações por semana na RAI, certo? A RAI cobra X por essa avaliação, porque não está dentro do pacote da mensalidade. Ela cobra um valor X por avaliação. E aí veio aquela ideia como é que se diz? Eu vou empreender nisso, velho. Por que ver? Aí eu criei a empresa nessa perspectiva. Eu vou criar uma empresa que vai realizar avaliação física para as academias. Ou seja, eu tenho uma equipe formada, uma equipe que é treinada, uma equipe que tem condição de fazer, que tem os resultados corretos. Eu vou chegar com a avaliação física já pronta. Essa empresa, a academia em si, não vai ter gasto com honorários, né? Não vai ter o ônus de pagar a carteira assinada desse avaliador físico, só que ela vai me dar um valor específico, um valor tipo 80%, 70%, dependendo do contrato, do valor por avaliação. Ou seja, o avaliador físico ali ia ganhar a demanda das avaliações que fossem realizadas, né? E aí, façam uma conta, vocês aí no chat, certo? Façam uma conta. A academia, qualquer que seja, não vou citar nome, cobra Academia do R$ 50 Bolinha. do Bolinha. Eu recebia 4 vezes mais do que um professor de sala, certo? Então, a academia do Bolinha cobrava R$ 50 na avaliação física, certo? 50. E me pagava um valor específico. Você bota aí, eu sem ser carteira assinada, quanto que essa academia ganhava por semana de avaliação física? Bota aí 60 vezes R$ 50. Faça uma conta rápida. Né? Pouquinho? Eu acho que não, né? Então eu disse, bicho, esse dinheiro pode vir para mim. Porque eu precisava pagar minhas contas, estava querendo formar família, uma série de outras questões. Eu disse, então por que eu não fazer uma empresa? E chegou num momento que eu abri a empresa, abri o CNPJ e comecei a vender isso. Eu ia nas academias e dizia, olha, vocês têm avaliação física aqui? Não. E olhe como foi muito importante para a gente, porque não tinha obrigatoriedade. Ou seja, era um produto que eu tinha que vender na academia, para mostrar que aquilo é importante. Como é que eu vendo na academia? Primeiro, era mostrando aos professores de sala que era importante ter, e mostrando como aquilo sendo um overdrive. Eu vi essa frase hoje com a Amanda. Overdrive true, né? Overdrive, que é uma opção nova de um negócio que já está sendo dado. Ou seja, a academia já dava um plano e dizia, olha, se você pagar R$ 50 a mais, você tem uma avaliação física. Então isso era um plus para o aluno que estava fazendo. A gente tinha que vender isso. E assim fazendo, as oportunidades foram pintando. Eu tive que escolher. E escolhi deixar de ser carteira assinada. Acho que tem uma galera que diz, tu é doido, vai perder a estabilidade da carteira assinada. Mas foi uma escolha, eu acho que foi uma escolha correta. Né? Que eu solicitei, né, o desligamento da empresa e foquei na empresa de avaliação física. E chegou um certo momento, que eu não estava com perna, eu estava coordenando a academia da cidade, segundo tempo, eu já estava em 2 academias, e chamei o professor Anderson para fazer parte dessa empresa comigo, ele e Sara. Sara fez parte também, mas assim, a nossa vida era a correria arretada. E a gente, nessa perspectiva, era isso que a gente fazia, né, Anderson? A gente chegou a prestar serviço para 5 academias. 5, 6 academias. 5, 6 academias ao mesmo tempo, né? E aí a demanda foi tão grande, né? Os nossos horários estavam tão cheios já, que a gente começou a terceirizar a coisa, né? A gente começou a capacitar avaliador físico, né? A gente via as pessoas que tinham mais afinidade, né, com a avaliação física. Aqui está dizendo que faltam 25 segundos para a gente terminar a live, tá, gente?
Mas Quer aí cancelar? a Quer gente liga fechar? ela Tu de fecha e a novo, gente tá? volta. Porque essa A gente história é muito volta de boa, pô. novo. A história é muito A gente boa. volta de novo. Então, deixa eu encerrar aqui, faltam 10 segundos. Eu vou encerrar e aí a gente volta. Fechado. Beleza? Ouve.